Curitiba FM 98,1. Olá pessoal, mais um programa Homem de 50 Anos. Aqui quem fala é Gelson Tunes, apresentador do Homem de 50 Anos na Rádio Curitiba FM 98.3, em parceria com a Janela do Empreendedor. E essa semana nós temos a nossa convidada, a Lidiane Ribeiro, que é fisioterapeuta. Lidiane, qual é a tua especialidade dentro da fisioterapia? Eu sou especialista em acupuntura. E aí, pessoal? Então, aguarde, logo nós vamos começar a falar sobre acupuntura. Um breve intervalo e já retornamos para o programa Homem de 50 Anos. Até mais. Curitiba FM 98,1. A Lidiane vai falar hoje para nós sobre acupuntura, aquela arte milenar, né? Podemos dizer milenar, né? Isso mesmo. Chinesa, né? Lidiane, eu gostaria que você se apresentasse para o meu público, o homem de 50 anos, qual a tua formação e há quanto tempo você trabalha com acupuntura? Então, meu nome é Lidiane, sou fisioterapeuta, eu trabalho com acupuntura desde 2013, me formei no CBS, então desde 2013 eu atendo o público com acupuntura e fisioterapia convencional. Então, a acupuntura, ela vem da China, há mais de 5.000 anos ela foi descoberta, né? Ela é derivada da medicina tradicional chinesa. O acus quer dizer agulha e puntura quer dizer inserção. Então, a gente insere algumas agulhas em alguns locais do nosso corpo, tá? E para que isso aconteça, a gente tem que fazer um estudo do paciente, né? A gente faz uma anamnese do paciente, a gente pergunta várias coisas sobre a vida do paciente, a gente, desde quando ele é criança, estuda como que é a alimentação, se ele faz atividade física, todas as doenças que ele tem, se ele tem algum problema digestivo, respiratório, várias coisas que, né, no final a gente fecha o diagnóstico pela medicina tradicional chinesa. E me diga uma coisa, como é que você entrou na acupuntura? Porque a tua formação é fisioterapia, né? Uhum. E aí, como é que você teve o conhecimento e qual foi o teu interesse pela acupuntura? Já na faculdade. Na faculdade, eu tinha um professor, né, ele dava aula lá na fisio pra gente, ele era acupunturista já, então a partir quando ele falava sobre acupuntura eu já me interessei, eu saí da faculdade e já comecei o curso de especialização de acupuntura que teve a duração de 2 anos. Certo, vamos falar então sobre especialização. A fisioterapia, quanto tempo é de formação hoje? 2 anos de especialização, né? Daí o meu curso durou, assim, era 1-2 vezes no mês que a gente ia, um final de semana inteira, sexta, sábado e domingo. Tá, isso para acupuntura, né? Isso. Não, mas o curso de fisioterapia, quanto tempo 4 anos. 4 anos. Daí mais 2 anos de especialização de acupuntura. Isso. Total de 6 anos. Fora os cursos que a gente faz em paralelo, né? Isso. E essa formação tem em Curitiba? Tem em Curitiba. Tem, que eu me lembre, no IBRAT e na Inspirar, a acupuntura. Uhum. Agora, a fisioterapia tem na PUC, tem no Dom Bosco, tem na Positivo, tem várias faculdades. Tem várias aqui em Curitiba. Uhum. Como é que está a aceitação das outras áreas médicas para acupuntura? Existe uma discriminação ainda ou algumas outras áreas da medicina também trabalham junto com a acupuntura? Não, algumas áreas da medicina ela trabalha assim, tem bastante médicos já aceitando bem, né, a acupuntura como um tratamento, inclusive no SUS também tem aceitado bem o tratamento de acupuntura. Alguns profissionais como dentistas, psicólogos, enfermeiros têm feito, veterinários, bastante têm feito o curso de acupuntura. Eu fiquei sabendo que tem acupuntura para a parte de pet, né? Uhum, sim. Eu entrevistei uma vez uma veterinária que ela faz acupuntura também. Sim, é bem bacana. E foi bem interessante que a visualização do vídeo e procura foi bem grande, assim. Uhum. Foi grande a procura. Bem interessante essa parte que você comentou. Então, muitas áreas da medicina trabalham em paralelo junto com a acupuntura. Isso. E quais são os profissionais habilitados para trabalhar com a acupuntura? Principalmente o pessoal da área de saúde, né? Que tem uma formação já, né? Tem
formado na área de saúde, né, universitário, né, 3º grau, que saiba um pouco de anatomia, esse profissional está habilitado para fazer a especialização. Mas hoje o profissional, digamos que a gente poderia dizer assim, o profissional mais habilitado para acupuntura seria o fisioterapeuta? Foi pela fisioterapia que iniciou a acupuntura no Brasil? Alguns falam que sim, que um dos primeiros conselhos profissionais a exercer a função de acupunturista foi o de fisioterapia. Tu sabe dizer quando que a acupuntura entrou no Brasil? Há uns 30, 40 anos atrás, mais ou menos. Lidiane, e a acupuntura ela é recomendada para qualquer pessoa, qualquer idade, mesmo em tratamento, fazendo algum procedimento médico, alguma coisa, ou tem alguma restrição? Não, qualquer pessoa pode fazer acupuntura, não tem restrição, assim, ela pode entrar junto com o coadjuvante de qualquer tratamento. Grávidas podem fazer, bebezinhos podem fazer, não tem restrição de idade, nada, né? A gente só tem que tomar algumas precauções, às vezes, né, com idade e tal, problema. Por exemplo, paciente que está em tratamento de câncer, às vezes a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque nós vamos tratar mais os processos de sintomas que a pessoa está tendo, né? Por exemplo, a pessoa que está fazendo uma quimioterapia, a gente vai tratar mais os sintomas, que vem as cefaleias, as náuseas, tudo aquilo que o pessoal está passando mais. Às vezes a pessoa está lá com uma lombalgia, está tratando com um anti-inflamatório, a gente pode entrar também junto com a acupuntura para diminuir as dores, né, as contraturas musculares. Então a acupuntura ajuda muito os tratamentos conservadores. E em relação à reação alérgica de pele, alguma coisa, existe algum histórico ou não? Pode acontecer de uma paciente ter uma reação alérgica? Pode acontecer. Eu nunca vi isso, né? Eu nunca vi no meu consultório, isso nunca aconteceu. Nunca vi. O que pode acontecer, por exemplo, queda de pressão, né? Às vezes a gente puntura um ponto que faz a pessoa ter uma diminuição da pressão e a pessoa chegar a desmaiar, isso pode acontecer. Ou a pessoa ter muita sonolência, mas em geral, assim, efeitos colaterais, basicamente é quase nenhum. Uma leve dor de cabeça, às vezes a pessoa pode ter, porque mexe muito com a energia vital da pessoa, né? Vai trabalhar muito o meridiano, energia vital, o sangue, então isso pode gerar algum certo desconforto, então, mas é bem leve, não tem nada assim de demais. Assim. Legal, gente. Agora nós vamos fazer um breve intervalo e nós já voltamos falando um pouquinho mais sobre a acupuntura. Só aguarde só mais um minutinho, pessoal. Curitiba FM 98,1. Olá pessoal, retornando para o segundo bloco. Hoje a nossa entrevistada é a fisioterapeuta Lidiane, falando um pouquinho sobre a acupuntura. Lidiane, eu gostaria que você falasse agora quais são as ferramentas que a acupuntura trabalha. Eu fiquei sabendo que não são só agulhas, né? Quais são as outras ferramentas que vocês utilizam? Isso. Lá na acupuntura a gente tem as agulhas sistêmicas que a gente coloca em todo o corpo, cabeça, né? E também a gente trabalha com a eletroacupuntura, que é um aparelhinho que a gente coloca na agulhinha para fazer uma eletroestimulação. Também tem a moxa, que é uma ervinha que a gente faz, que é um calorzinho que a gente coloca na pontinha da agulha, que faz um calor e esse calor transmite através da agulha lá no ponto. A gente trabalha com guachá, que é um pente, como se fosse um pentinho, que a gente faz uma estimulação, como se fosse uma esfoliação na pele do paciente. Trabalhamos com as ventosas, que é aquele copinho acrílico que a gente puxa a pele, né, faz uma sucção. Que deve doer bastante. Te olhando a imagem parece que dói. As primeiras aplicações realmente dói um pouquinho, né? Porque às vezes a gente aplica onde tem uma contratura muscular maior, então as primeiras passadas dói.
Mas nada que depois ela dói, mas depois causa uma sensação de relaxamento, é muito bom, todo mundo gosta. Então, as ventosas e a tradicional auriculoterapia, né, que é a aplicação ou as agulhinhas, microagulhas na orelha, ou a sementinha de mostarda, ou os cristalzinhos também na orelha. Essas sementinhas são bem comuns, né? São bem comuns, assim. Lá no meu consultório, geralmente eu aplico, faço a sistêmica, coloco as sementinhas. O pessoal gosta bastante porque dá pra ficar até 7 dias com as sementinhas. E as sementinhas é mais indicado para quem quer emagrecer? Porque geralmente quem quer emagrecer coloca sementinha, né? Isso. Por exemplo, lá eu faço um trabalho assim. Por exemplo, para quem quer emagrecer, a gente faz todo um trabalho, né, com as agulhas sistêmicas. Aí eu coloco as sementinhas de mostarda, as agulhinhas, e ela vai para casa e fica estimulando a semana toda. Aí volta depois de uma semana no consultório, a gente faz uma nova sessão, troca sementes e assim ela vai, né? Porque na orelha a gente consegue continuar mandando a informação para os pontos através da orelha para continuar estimulando e a pessoa continuar tendo os bons resultados. Então poderíamos dizer que a acupuntura, a orelha é a principal parte da acupuntura? Ou não? Não é a principal parte, mas é um coadjuvante muito importante. Né? É um microsistema muito importante que vai ajudar a mandar informação e ao ponto não esquecer, né? Vai continuar estimulando até. Eu sempre imaginei que fosse os pés, a sola dos pés. Também, né? Por isso que o pessoal faz o Duin. Duin também é Duin é uma outra técnica. A reflexologia, né? Que é a do pé, que também é uma outra técnica. O Duin, tudo vem da medicina tradicional chinesa. Duin é uma massagem onde tem certos pontos do corpo que você vai massageando, que também é da medicina tradicional chinesa. Agora, falando da tradicional chinesa, na China, a acupuntura ela está totalmente integrada na área da saúde? É, digamos, uma técnica comum usada na China? Totalmente comum. Né? Lá, por exemplo, tem a medicina tradicional chinesa, tem a universidade da medicina tradicional, diferente da medicina normal, ocidental e oriental. É totalmente diferente. E lá na medicina tradicional chinesa, eles não trabalham só a inserção de agulhas, nada, né? A fitoterapia está muito ligado, né? As ervas, eles trabalham muito com isso trabalham também. Em conjunto, então, em conjunto. É uma pergunta, a agulha, ela como é que ela é aplicada pura ou ela vai com algum produto? Não, ela é pura. Não vai nada. É totalmente descartável, vem no saquinho, para cada pacotinho vem 10. É totalmente descartável. Ela, né, a gente puntura. Ela é mais fina que um fio de cabelo. Pontinha redondinha, por isso não dói. Vem junto um caninho, né, que você coloca. Isso, e espeta e aplica e depois tira e joga fora. Tem tamanhos diferentes, porque às vezes a gente vê em filmes umas agulhas enormes. Fica parecendo um porco-espinho. Tem tamanhos diferentes, até mesmo porque a gente tem tamanhos diferentes, né? Tem lugares diferentes. Qual é a profundidade que é inserida? Depende muito de paciente a paciente. Depende muito de paciente para paciente, né? Tem paciente mais obeso que você precisa de uma agulha mais longa para alcançar um órgão. Ou tem pessoas mais magrinhas que você só uma agulhinha pequenininha já tá você bom. Falando agora do obeso, do magro, tem que ter uma bela formação para te poder trabalhar com... Saber o quanto de profundidade tu tem que inserir. A gente estima, né? E tem umas medidas que a gente usa e estima mais ou menos aonde a gente quer aplicar. Então, voltando então às ferramentas, você falou que são as ervinhas, as agulhas, isso. Daí tem as ventosas. Isso. Das ventosas que é indicado mais para quê, na realidade? Sim. A gente utiliza mais as ventosas para quem, por exemplo, tem lombalgia, tem contratura muscular, para quem tem dores agudas em ombros. Eu sempre dou um exemplo para os meus pacientes, que todo mundo já viu o Michael Phelps, né? Sim. Lá nas Olimpíadas, com aquelas manchas. Eu não sei o que é ventosa. Você viu o Michael Phelps? Aquelas manchas redondas, aquilo é a ventosa. Para ombro, para joelho, é muito usado na estética também, para celulite, gordura localizada.
para lombalgia, para os homens, para muita contratura muscular, distensão, dores nas costas. Mas as ventosas é mais para isso. Falando agora das ventosas e falando da estética, tem um procedimento na estética que se chama pump, né? Que é nos glúteos, né? É a mesma... mas porque eles utilizam para trabalhar mais com musculatura, né? Isso, mas não é tem igual. A sucção. Não tem a sucção, né? É diferente. Eu já notei também que dentro dessas ventosas vai eles colocam alguma coisa, alguma fumaça ali dentro. Quando você faz a ventosa com fogo. Aí fica a fumacinha, mas hoje em dia a gente não utiliza mais. Eu tenho uma pistolinha. O que era utilizado essa fumaça? Para tirar o vácuo. Entendi. Né? Daí coloca o fogo e coloca na pessoa, tira o vácuo e puxa a pele. Hoje em dia a gente tem uma pistolinha, né? Um pistãozinho, daí você já tira o vácuo com a pistolinha. Então já entramos na outra fase, na modernidade, né? Lidiane, então quais são as principais indicações para acupuntura? Você falou da lombalgia, para emagrecer, existe para parar de fumar? Existe técnicas para parar de fumar, que utiliza tanto a sistêmica quanto a auricular, né, que é muito bom, técnicas para parar de fumar. Também tem o pessoal que tem depressão, né, que é ansioso. O pessoal procura bastante também para problemas ortopédicos, tendinites, principalmente tudo que tem homens. No final é indicado. Principalmente, bursite, tendinite. Principalmente os homens com problemas de joelho, de futebol, que cai. Mas os meninos é o que mais vai por problema de joelho, né, de ligamento. O pessoal que faz cirurgias, né? Os meninos, principalmente do LCA, vai bastante para curar um pouquinho mais rápido. Só para falar, pessoal, LCA é lesão do cruzado ligamento anterior, cruzado, né? anterior. Do joelho. Que mais? Porque eu atendo bastante lá. Enxaquecas, né? Problemas de hipertensão, síndrome do pânico. Mas isso, todas... É interessante isso da depressão, a síndrome do pânico, né, que está bem alta. Todas as entrevistas a gente toca nesse assunto do estresse, da depressão, né? Então é mais um aliado para combater a depressão. Então é interessante. E o mais interessante isso também... trabalha já mais na orelhinha também, já? Também, bastante na orelha também. Mas uma das coisas mais interessantes que eu percebo em todas a maioria das anamneses que a gente faz, né, que a gente vai fechar um diagnóstico, a gente vê que a pessoa não faz atividade física e se alimenta mal. Ela vai a alimentação entrando novamente. Então, isso é um foco, é uma coisa constante. Então, né, a pessoa precisa realmente ter uma boa alimentação, fazer atividade física, que é um dos fatores falando mais da alimentação, importantes. agora me vem... eu acho que todo profissional da área da saúde tinha que ter um assessor, e esse assessor devia ser nutricionista, porque tudo está associado à nutrição. Tudo. Todas as áreas estão aliadas à nutrição. Sempre está faltando uma vitamina aqui, uma vitamina ali, um complexo aqui. Então a nutrição tem que estar acompanhando sempre em qualquer procedimento e tratamento, né? É verdade. Agora entrando na parte Curitiba. Curitiba é as rinite alérgicas, bronquite, asma. A acupuntura ajuda, né? Muitíssimo em asma, as rinites, o pessoal, essas trocas, né, de primavera para verão, de outono para inverno, o pessoal procura bastante. Essas mudanças, né, climáticas, assim. O pólen, a poeira, o mofo, principalmente, né, ataca tudo associado a essa... E o pessoal procura bastante, tem bastante melhora, assim. Qual é o tempo de tratamento, assim? Tem uma noção, assim, de tempo mínimo e máximo para abrangendo todas essas disfunções? Então, isso vai depender muito do paciente e do grau de cronicidade que está a doença do paciente. Às vezes, o paciente vai com 3, 4 sessões, tá, assim, viu uma melhora excelente.
às vezes precisa de 10 sessões. Então é difícil a gente ter uma exata noção. Você vai fazer 10 sessões e vai ficar excelente e nunca mais vai precisar vir. Depende muito do organismo da pessoa, do grau de toxicidade do organismo da pessoa. Às vezes eu falo pro paciente, você vai às vezes 1, 2 vezes no consultório e você não vai ter resultado, porque o seu organismo está tão intoxicado, é tanta medicação que você toma, a pessoa chega lá, tá tomando 3, 4, 5 tipos de medicação. E pra gente desintoxicar esse organismo, fazer toda a energia boa fluir, é difícil. Então você vai ter um resultado assim, às vezes a longo prazo, né? Claro, você tem uma melhora já na primeira sessão. Sim. O que a pessoa relata? Eu dormi melhor, eu comi melhor, eu não senti tanta ansiedade, meu nível de estresse melhorou. Então isso a gente já vê nas primeiras sessões, né? Mas aquela dor de estômago persistente, às vezes vai ficar um pouquinho a mais, porque aquele fígado está muito intoxicado. Então a gente tem que ter paciência, né? Tem que esperar um pouquinho. Mas a acupuntura não é... Tu não vira escravo da acupuntura. A pergunta que eu quero dizer é assim, tu não vai fazer acupuntura o resto da vida para controlar aquela disfunção. Não, às vezes lá no meu consultório eu vejo assim, a pessoa vai 2, 3 vezes e tá bom, tá liberado. Aí se a pessoa quiser voltar 6 meses depois para fazer 1, 2 sessões, para fazer uma manutenção, vamos dizer assim, ela pode voltar, mas não vira escravo não. Então, a gente está conversando então, lombalgia, as rinites, né, tudo com it no final, depressão, pós-operatório de cirurgia de menisco, de ligamento cruzado do joelho. Qualquer pós-operatório. Qualquer pós-operatório ele auxilia. Ele auxilia em qual sentido? De dor, regeneração de pele, de célula? Isso, ele melhora nas dores, nas inflamações, né, na recuperação rápida das células, ajuda a circular a energia, chegar mais oxigênio no local, ajuda nas cicatrizes, para que às vezes a pessoa tenha aquele aumento de queloide. Sim. Então diminui esse aumento de queloide, vai ficar uma cicatriz mais bonitinha. Eu acho que eu vou fazer uma pergunta agora que eu deveria ter feito lá no primeiro bloco. A acupuntura, ela trabalha com os pontos nervosos, as partes elétricas do organismo, porque ele é inserido nos poros. Ou não necessariamente nos poros? Não é no poro, né? É um ponto específico do corpo, né? No nervinho. Então, nervo trabalha com a parte elétrica do sistema. Você vai sentir um leve... Então aí que começa o estímulo, então. Isso. E aí tu vai estimulando aquela área. Então ela trabalha mais com estímulo. A acupuntura é estímulo. Estímulo. Você, na verdade, quando a gente pontua em determinado ponto, ali vai liberar algumas endorfinas, alguns neurotransmissores, algumas células assim que vai fazer uma neuromodulação do seu corpo. Né? Aqueles amortecimentos tem, digamos, um paciente que tem uma hérnia discal a nível cervical, que tem dormência nas mãos. A acupuntura auxilia? Auxilia, ajuda bastante a diminuir essas sensações. Interessante isso aí. Então deve ser uma procura bem grande, então, o pessoal procura bastante. O que mais te procura? Qual é a disfunção que mais te procura? Hoje em dia é 2 coisas. É a parte de depressão e a parte de coluna lombar, esses são principalmente. Interessante. Crianças, bebês, adolescentes procura também. Falando em adolescente, tem alguma coisa que relaciona a estudos, déficit de atenção, acupuntura? Trabalham. Tem sim relacionado a isso, né? Eu no meu consultório eu quase não trabalho com esse público, mas tem um pessoal que trabalha com isso sim. Então a acupuntura a gente pode dizer que são profissionais especialistas em diversas áreas dentro da acupuntura, então. Sim. A tua especialidade é mais na área da ortopedia, da depressão, eu trato mais o pessoal da ansiedade, do síndrome do pânico, de quem quer parar de fumar, da obesidade, né? Agora a parte mais neurológica mesmo, do pessoal de quem tem problemas mais
voltados assim para adolescência, como você falou, por exemplo, um autista, alguma coisa assim, esse público eu já não. Agora, Já falando não da parte trabalhei neurológica, a acupuntura também é feita em todo o corpo, na cabeça também? Sim, tem a craniopuntura em toda a cabeça. Tem os pontos normais, né, que a gente vê, e tem uma parte específica da acupuntura que se chama craniopuntura, que é só os pontinhos na cabeça. Agora, uma pergunta bem específica ao meu público. Nós estávamos conversando fora do ar, eu te comentei que as duas entrevistas anteriores, a anterior foi com a Sueli Nogueira, que ela trabalha com suplementação, né? E a Nani Maravilha, que é uma sexóloga. Então a gente pegou bem essa parte sexual do homem. A acupuntura tem algum tratamento para disfunção erétil, ejaculação precoce? A acupuntura também é feita nas áreas genitais? Existe esse... Sim, a acupuntura também trabalha para impotência, para aumento de libido, para quem quer melhorar, né, o desempenho sexual. Tem sim, tem os pontos que trabalham toda essa parte. Então mais um tema que nós estamos para fazer um seminário, e mais um tema para nós comentarmos então, que seria a acupuntura, então. Sim, que agora você falando me veio essa curiosidade daí. Sim, a gente trabalha. E bastante homens pedem isso lá, falam sobre isso lá no consultório. Eles pedem. Claro, né? Eu tento manter assim, a descrição, né? Sim, tinha até esquecido de falar, mas eles pedem. Tem bastante pontos. Bom, legal, Lidiane. Nós vamos fazer mais um breve intervalo, tá? E nós já retornamos para o terceiro bloco. Tá. Pessoal, só um pouquinho, agora os comerciais nós já retornamos. Um abraço, até mais. Curitiba FM 98,3. Olá pessoal, retornando para o terceiro bloco. Hoje a nossa entrevistada é a Lidiane Ribeiro, a fisioterapeuta especialista em acupuntura. Posso dizer especialista ou você só trabalha com acupuntura? Especialista. Especialista em acupuntura. Lidiane, eu gostaria que tu falasse um pouquinho. Nós estávamos falando agora no intervalo, conversando no intervalo, e nosso último assunto no segundo bloco foi sobre acupuntura masculina, né? Para potência, ejaculação precoce, libido. E você está me falando que mulher também procura muito acupuntura para libido, né? Isso mesmo. As mulheres também, elas reclamam muito dessa parte de falta de interesse, baixa libido. Então elas pedem também. Às vezes lá, não tem um pontinho para aumentar a libido. No finalzinho vem aquela perguntinha, né? E um pontinho para aumentar a libido? Não, tem. Pode deixar que eu coloco um pontinho para aumentar a libido. Qual é a média de idade das mulheres que te procuram para libido? Tu tem um... A partir dos 35, 40 anos. E homens têm uma média assim também de procura? A partir dos 40, mais ou menos. 40, 50, público, 60 então. anos. Então tem procura exatamente só para isso? Não. Ou eles depois dizem no finalzinho que eles falam? Tipo as meninas, assim. Primeiro eles vão já com um problema maior. E eu vim aqui... Eles aproveitam. Já que a gente tá... Porque eu faço muitas perguntas, né? São duas folhas de questionário que a gente vai perguntando. E uma das perguntas com certeza está relacionada à parte sexual. Com problemas geniturinários e tal. E a gente vai perguntando e daí ele... daí fala da pergunta da parte sexual. Então, doutora, mas se a senhora tiver um pontinho para melhorar, eles perguntam também. E esses pontinhos é na parte genital ou não? Não. Porque assim. Não, que agora fiquei pensando que levar uma agulhada lá no. Não se preocupe que não leva nenhuma agulha lá, não. São pontos próximos, mais, né? Mais acima, na parte pélvica. E também na acupuntura ela é legal porque, como a gente trabalha meridianos, às vezes eu quero tratar um ponto na coluna, eu pego um pontinho lá no pé. Então, tem vários pontos no corpo que dá para tratar, né, de distância. Então, não necessariamente precisa ser um pontinho lá no local. Então, digamos, como você falou agora, então se eu for tratar, de repente, lombalgia, não precisa necessariamente ser na coluna, pode ser lá no pé. Como tu falou que a orelha
é um ponto muito, muito utilizado para acupuntura. É pessoa que usa piercing, os brincos, isso não interfere funcionalmente no organismo? Não, mas você perde o ponto que você poderia estar estimulando para melhorar. É porque a gente vê o pessoal às vezes usa umas argolões enormes assim no lóbulo da orelha, né? Então a minha pergunta era essa, se interferia algum funcionamento do... Não vai interferir. Ah, eu perdi parte do estômago, vou ter problema de estômago. Isso, Não vai interferir. Mas se eu quisesse tratar o seu estômago com a parte da orelha do estômago, eu já não vou teria não mais vou esse... não vou ter mais esse acesso. Outra pergunta que eu ia te fazer, que a acupuntura ela pode ser indicada inicialmente para qualquer disfunção ou patologia. Vamos supor, como a gente falou muito da lombalgia, geralmente tu vai no ortopedista, no neurologista consultar, né? Eu, por exemplo, eu tive agora umas 2 semanas uma crise de ciático, eu fui consultar, então eu fui medicado via muscular, via venosa e via oral, né? Eu posso utilizar a acupuntura como primeiro atendimento? Pode. Eu tenho a melhora? Tem a melhora. Porque Então, eu vou te dar todo um suporte de analgésico e anti-inflamatório ali no primeiro momento. A acupuntura ela vai liberar todos os analgésicos anti-inflamatórios que o seu corpo natural que o seu corpo pode produzir. Né? Então entra aquela parte que nós falamos anteriormente, a estimulação então daquela área. A gente tem o suporte de fazer o seu corpo produzir os anti-inflamatórios, os analgésicos naturais e fazer a dor diminuir. Aí depois você pode procurar um médico e ter todo o suporte dele. Mas a gente não necessariamente que eu tenho que procurar ele. Se eu for solucionado o problema, foi solucionado. Sim. Então, digamos, uma crise de ciático, se eu for fazer acupuntura, quantas sessões mais ou menos tu acredita que resolveria o problema? Assim? Depende. Depende muito do organismo de cada pessoa. 2 ou 3 sessões você já sai bem. Tá. E essas sessões são feitas de intervalo de quanto tempo? Mas se você tiver em crise, umas 2, 3 vezes na semana. Agora, se você tiver numa crise leve, 1 vez na semana, 2 no máximo. Eu pergunto por quê. No meu caso, eu tive a crise e não conseguia quase nem caminhar. Então eu fui medicado na hora, em menos de 24 horas eu já estava conseguindo caminhar. Então para acupuntura eu teria que então fazer de repente a injeção desses medicamentos e depois fazer o acompanhamento com a acupuntura. Isso mesmo. Então digamos a gente poderia dizer que a acupuntura seria em casos não daqueles que tu não consegue mais caminhar. Porque daí ia demorar tu conseguir ter uma melhora. Aí você poderia ter procurado um médico, ter se medicado lá com as medicações mais fortes e chamado o acupunturista, ele poderia ter ido na tua casa e ter feito todo o suporte. Lidiane, eu gostaria que você falasse um pouquinho agora sobre teus projetos, o que você está atendendo, aonde você atende, tá? Então, eu tenho o meu consultório no Alto da 15, próximo ao Polo Shopping. Fica na Rua Fernandes de Barros, 427, dentro de uma clínica chamada Fisiomed. Lá eu atendo a acupuntura, né, faço as ventosas, faço aurículo, faço bandagem, né, neuromuscular, aquelas fitas coloridas também, eu faço aplicação delas. E de novos projetos, a gente está fazendo uma parceria com dermatologistas, a gente vai, né, trabalhar mais nessa área de estética, tanto para homens quanto para mulheres. Então vem coisa boa aí para 2019. Bacana, Lidia. Tá bom? Geralmente eu peço para os meus convidados, né, darem uma dica para o homem de 50 anos. O que você poderia dar de dica para o homem de 50 anos? Eu acho que o homem de 50 anos, ele precisa se cuidar bastante, cuidar da alimentação, fazer atividade física. Se tem algum problema, não tenha medo, procure o profissional, pode procurar o fisioterapeuta, não precisa ir ao médico para pegar uma guia, de repente, eu preciso ir lá pegar uma guia com o médico. Não precisa, é só procurar
né? Acupunturista. O acupunturista. Não tenha medo, né? Uhum. Conte os seus problemas, as suas ansiedades, os seus medos. A gente Não esconda nada, né? Não esconda nada. A gente pode te ajudar de uma maneira super positiva. Você que fuma, você que tem baixa libido, você que está um pouquinho acima do peso ou quer dicas para emagrecimento, nos procure, a gente pode te ajudar. Com depressão também. Depressão também. muito. Só uma pergunta. Estresse. Vocês atendem convênios? A acupunturista atende convênio? Sim, alguns convênios sim. Não lá é só na particular, clínica, então. não. Lá na clínica a gente atende Medprev, Caixa, Copel, Sanepar e o particular. Ok. Então, Lidiane, muito obrigado pela nada, entrevista. Eu que agradeço a todos vocês. Muito obrigada. Então, pessoal, hoje a nossa entrevista foi com a Lidiane Ribeiro, fisioterapeuta, especialista em acupuntura. Então, até o próximo programa. Um abraço, até mais. Tchau, gente. Obrigada. A sua frequência 98,3.